Talk. E com muita honra e satisfação, depois de muito marcar, remarcar, porque a agenda da pessoa é muito longa, é muito compromissado ele. Mas gostaria de receber Juliano Dias. A paz, seja bem-vindo. A paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você estiver, esse horário. Muito assistindo, bom. Seja a hora que for, sempre vai ser bom. Muito bom estar aqui com você. Né? Prazer servir desde a época da revista. É verdade, desde a época. É uma alegria. Bater papo, falar de Deus ainda mais, nossa. É uma bênção. Sem dúvida. Quem é o Juliano Dias? Quem é essa pessoa? Ele é batataense? Sério? Nascido? Graças a Deus. Que bacana! Nasci em Batatais, mas depois não cresci aqui na infância. Aí vim pra cá na minha fase de adolescência e aqui me estabeleci. Comecei a trabalhar, abri minha empresa aqui. Qual empresa? Pode falar, né? Adoro, quero saber qual que é a sua formação. A gente vai, porque eu sou curiosa, vocês sabem. Eu tinha empresa de equipamentos elétricos, uma indústria, muitos anos. Depois emendei com o ramo de inox e iluminação. E o ramo de inox eu ainda trabalho ainda. Sério, Ju? Nossa! Só, né? Por causa de toda a minha ocupação, né? Eu sou formado em teologia, graduado em teologia, tenho mestrado em ciências da religião e também tenho gestão de recursos humanos. Era isso que eu queria que ele chegasse. Gestão de recursos humanos. Ele mesmo já se antecipou por essa ocupação que ele faz. É uma pessoa extremamente agraciada por Deus na comunicação, né? Então, isso é muito bacana. Então, lidar com a diversidade, com as pessoas, poder ter o dom, né, do Espírito Santo em poder falar e trazer a palavra de Deus, isso é maravilhoso. E ele ainda coloca essa teologia. E o que é a teologia, o curso? E depois você fez ainda esse mestrado, você não sabia também. O que são essas duas vertentes para as pessoas saberem? A teologia é o estudo de Deus. Sim. Aí dentro desse estudo de Deus, porque assim, é até estranho falar estudar Deus, né? Porque, nossa, seria muito estranho. Né? Mas o próprio Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Então, é uma busca em conhecer as questões bíblicas, a formação da palavra, as questões do Espírito Santo. Existem vertentes teológicas, né, dentro das religiões, e existe a teologia mais aberta em si, para estudar a questão histórica, né, de Israel, a formação dos bíblos, né, da Bíblia, o cânon sagrado, tudo isso mais. A teologia em si não seria um estudo necessário, ou melhor dizendo, um estudo obrigatório para alguém que vai exercer sua vocação religiosa, seu chamado religioso. Vocação religiosa, tá vendo que ainda não vou deixar ele ir pro mestrado, que é um pouquinho daqui a pouco. Vocação. Quando isso aconteceu, sempre estava em você? Por isso que a gente falou a respeito do seu histórico de vida, sempre teve com você? Aonde surgiu isso? Quando você foi chamado, se é assim que a gente pode colocar? Tem o chamado. A minha família sempre foi religiosa, nós éramos católicos, sempre na missa, mas eu me lembro um episódio que alguém deu uma Bíblia para o meu pai. Meu pai começou a ler a Bíblia. E aí ele foi questionar na época o líder religioso da igreja, né, o padre então, e aí ele não obteve respostas, inclusive uma deixa até para parar de ler e tal, que não faria talvez muito bem, não sei se foi a imaturidade dele ali no momento, né? E aí então meu pai procurou uma igreja e ali começou a aprofundar na Bíblia. E ele chegava em casa e começava a compartilhar. Isso começou a gerar muita curiosidade em relação à palavra de Deus. E essa curiosidade eu sempre tive já dentro de mim, fez eu tomar alguns passos nesse sentido. Até que, quando eu fiz 18 anos, eu decidi entrar no seminário. Não consegui concluir inteiro o seminário, depois eu fiz a faculdade, mas eu não consegui concluir porque eu já comecei a me envolver com pessoas dentro dessa vocação pastoral, de servir pessoas, ajudar pessoas.
E aí aconteceu. De ser pastor, aconteceu assim. Falar assim, você sonhou? Não sonhei. Não era o que eu queria, não era o que eu almejava. Eu abri minha empresa com 16 anos de idade, meu pai emancipou. Eu abri uma indústria com 16 anos de idade. Eu não tinha esse sonho, não tinha nenhum. Meu negócio era empresa, só que eu amava lidar com gente. Eu ouvia, eu atendo até hoje, né? Antes de chegar aqui eu estava atendendo. Então, foi isso. Você está nos atendendo, isso é muito chique, exclusivo para a posteridade. Né? É verdade. É verdade. Então aconteceu. Você tem isso mesmo, é uma coisa incrível. É incrível. E você consegue, por exemplo, assim, porque a Bíblia realmente ela é o livro. E a gente conseguir entender, não entender, porque está tudo ali. A gente sempre fala, está ali. É ali o caminho, né? E a hora que você vê essas pessoas que você está pastorando com alguma dificuldade, ou mesmo coisas bacanas, porque a gente tem mania de falar que é só um momento em que você está infeliz, que você procura ajuda ou que você procura Deus. Você consegue filtrar? Porque você tem uma demanda, igual você falou, estava atendendo até agora. Você filtra o Juliano, não interferir as coisas negativas. Como que é ser pastor? O que é ser um pastor? Você vai fazendo assim, vamos lá. Ser pastor é amar pessoas, na essência. Eu acho que não tem nada a ver, não está intimamente ligado com ter o microfone na mão, na minha opinião. Existem pastores que eu conheço que são pastores de excelência, porque cuidam de pessoas, mas não tem tanta eficiência com o microfone. Você junta tudo, né? De estar no meio do público. Agora, se você consegue estar no público, seja com uma quantidade de pessoas grande, e desenvolver a pregação ou o sermão, excelente. Mas o pastoreio em si, ele está ligado a estar envolvido com gente, amar pessoas, gostar de pessoas. Isso é o pastoreio. Sobre separar o Juliano do pastor, eu acho que não tem como quando é vocação. Você consegue quando é profissão. Quando é vocação, você não consegue mesmo. Como é que separa? É muito difícil. Isso é bacana assim falar, porque deve haver muito questionamento. Por isso que eu estou te questionando nisso. Eu entendo isso, que é vocação. E me diz assim, quando você vai preparar o sermão, quando você recebe algo, isso vem preparado, isso é você que prepara cada palavra, toda vez que você está ali diante, né, das pessoas que você quer cuidar. Onde vem assim? Bom, é diferente o atendimento, o aconselhamento do sermão. No aconselhamento você atende a demanda da pessoa. O que ela precisa. E aí eu sempre digo que conselho é negociável. Mandamento não se negocia. Então, quando alguém vem com uma situação que você entende que existe um princípio de Deus muito claro sendo quebrado, sinto muito, não dá para negociar. Você vê, é mentira, houve um engano, uma maldade, sei lá, um crime. Você lesou, você errou, um mandamento foi quebrado, então conserta. Não tem por onde fugir, existem coisas que explicam, mas não justificam, resolve. Agora, quando é conselho, devo ir, não devo? Aí eu falo para a pessoa, então eu vou falar para você dentro daquilo que tem no meu coração, e que talvez até Deus esteja colocando, você pondera, mas você não tem obrigação de seguir nenhuma, né? Até para o mandamento você é livre, né? Mas para o conselho você, não achei apropriado para mim, muito obrigado, te ouvi, tchau, fica assim. Assim é o atendimento, o aconselhamento. Na pregação é diferente. Na pregação está todo mundo sentado, ninguém fala, só eu que estou falando. Está todo mundo ali para ouvir. Então, eu busco de Deus uma palavra ao meu coração. Mas que Ele queira... Eu fico sempre imaginando, ainda mais vocês... Você fica diante da Bíblia e aquilo você abre? Ou alguma coisa do... Muita gente me pergunta isso, mas é curiosidade mesmo. Mas era a minha também, curiosidade. Harry Potter. A gente pega o livro, vamos ver a palavra. Todo mundo pega a cartinha, por isso que É muito legal essa pergunta. É inevitável. Eu tinha esse questionamento também. Quando eu comecei,
nós começamos um grupo de oração na casa do meu cunhado, sem nenhuma pretensão, aí cresceu tanto. Foi uma célula, virou 2, 4, hoje são 170 células, são 2.000 pessoas ali na igreja. Isso aconteceu, né? No começo eu falava assim, meu Deus, o que eu vou falar? Então eu ficava com muita preocupação. Eu até conto para os pastores que eu acompanho hoje, eu falo para eles, olha, eu me dava diarreia, soltava intestino, eu ficava preocupado, não dormia, eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? O quê? Eu vou falar de mim? Eu não estou ali, ninguém está indo ali para ouvir coisas minhas, né? E aí Deus dava uma palavra, até que eu aprendi a descansar em Deus. Então hoje existem circunstâncias do meu dia a dia que Deus fala comigo. Existem situações que eu lido, é diverso isso. Deus já falou comigo em sonhos, me acordou de madrugada. Deus já falou comigo ouvindo uma música, um louvor. Deus já falou comigo com situações que eu errei e eu deveria... Olha, você não deveria ter feito assim. Você não deveria ter falado dessa forma. E aí Deus me trouxe um ensinamento, aquele ensinamento Deus colocou no meu coração e aquilo gerou uma palavra. Deus já me deu palavra com uma situação de alimento. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes no devocional, lendo a Bíblia, Deus já fez eu voltar. Você vai anotando. Isso, aí vai Isso vindo. vai surgindo, às vezes, aquele momento, aí você vai contemplando um pouco mais, deixa para um outro, porque vai virando... Isso, aí eu tenho claro aquilo que Deus quer falar, sobre o que aquilo Deus quer falar. Aí quando chega na hora, aí vem coisa da vida, de tudo que eu li, que eu aprendi, vem coisas da vida, aí vem eu falo. Agora assim, eu não tenho um esboço assim que ficar lendo folhas, eu nem leio, às vezes até anoto alguma coisa ali, precisa dar um colapso de memória, anotar uma referência de texto bíblico, mas você nem tem tempo, você está ali, não sei se junta né? adrenalina, o momento, o foco, é isso, é assim que funciona. É muito E bacana. muita gente pergunta como é, o que acontece, eu não sei nem explicar, para te falar a verdade direito. Ninguém explica Deus. É isso aí. Ninguém explica Deus. Jesus disse que nós iríamos abrir a boca e o Espírito Santo ia falar. Então eu acredito e vivo isso, que é assim. É bonito, né? A gente fica meio hipnotizada. Há muito tempo você já sonhava com alguns projetos. Eles estavam no esboço. O que já aconteceu nesse tempo? Seus projetos. Eu me lembro que você tinha muitos projetos ao mesmo tempo. Conhecendo Deus, procurando sempre conhecê-lo, estar perto dele e pastorear as pessoas para ajudá-las. Você sempre teve vontade de construir um espaço maior, que começou pequeno, como você disse, e eu estou sabendo que já está um pouco maior. Quais foram sonhos, planos e que hoje está acontecendo? E você expandiu isso? Fazem quase 22 anos que a gente iniciou a Igreja Batista da Lagoinha em Batatais. E como não havia pretensão nenhuma lá no começo, depois aconteceu, então Deus começou a colocar no nosso coração servir a cidade. Porque se a gente não for servir a cidade, então por que a gente existe como igreja? E então, nesse servir e nessa busca de servir, Deus começou a colocar no nosso coração muitos planos como igreja. Seja na área da educação, seja na área social, seja na área terapêutica, com crianças, com terceira idade, reforço escolar, são coisas que hoje já acontecem. Então a gente tem muitos sonhos. Tem sonhos para uma creche, para uma escola, a gente tem sonhos de servir mais ainda o poder público. Sempre eu tenho me colocado nesses 20 anos à disposição dos administradores, dos governantes, para dizer o que eu posso fazer para servir, porque eu sei que a gente de alguma maneira sempre pode servir. Então, dentro dessa realidade, foi fortalecendo o nosso centro social, que é o nosso We Care, né? Nós nos importamos, né? Então, nós cuidamos. Então, dentro desse contexto, a gente começou a gerir as pessoas dentro da igreja para servir a sociedade. E aí, então, nasceu o Instituto Lagoinha, para que ele pudesse ser um órgão, né? Algo... Que ano foi?
que ele se oficializou como CNPJ fazem 2 anos. Não, porque eu conheço desde 2010, então pensa, você 22 anos. Só que aí foi uma falha nossa, minha, né? Por estar na frente até, eu que tenho que assumir. Porque a gente também, aquele negócio de não ter pretensão, só servir, chega um momento que você não pode mais só fazer por fazer, você precisa se organizar, prestar contas, abrir para mais pessoas também se envolver, né? Acabou se tornando, além de um organismo, uma organização. Então hoje o Instituto Lagoinhas está dando esses passos no sentido de organização. Hoje ainda fica tudo ali mesmo? Não, nós já temos um espaço ali na Celso Garcia, 857, que é a Casa Renovo. O Instituto ali fazem atendimentos, ali a gente trabalha com a terceira idade, nós temos reforço escolar, que às vezes acontece lá, acontece na igreja. Nós estamos abrindo agora a Casa Renovo Kids, que a gente vai fazer uma parceria com o poder público também na área da saúde, para atender crianças com síndromes. E a gente já tem um trabalho do Lagoinha Inclusão voltado para isso. Então, o nosso sonho é ampliar. Os cultos também são aqui na Lagoinha. Sim, os cultos continuam aqui ainda, ali na Coronel Joaquim Rosa. Nosso espaço ali comporta até 500 pessoas. Então, nós temos 3 reuniões no domingo, uma reunião no sábado, mais uma de jovem e da sexta-feira também. E agora nós estamos na iminência de mudar para um prédio onde a gente está reformando, que é lá no Lar São Vicente. Aí ali para comportar 1.200 pessoas, talvez até mais que isso. Mas a gente está em reforma, porque está construindo o prédio do Kids. Ali junto? Ali junto. A gente está construindo um terreno ao lado, o prédio do Kids, para atender até 500 crianças. E o Kids começou com uma célula, porque eu lembro a Selma, vou falar da Selma, porque ela foi minha podóloga a vida inteira. A Selma. É a Selminha. Hoje nós somos 8 células Kids. Hoje, dentro da igreja, nas nossas reuniões, são cerca de 230 a 250 crianças até 9 anos de idade. A nossa ideia não. O nosso sonho e o nosso trabalho está voltado para atender até 500 crianças até 12 anos. Partir 1, 2, 3, 4, então essa a gente vai até trazer a Selma. De repente, ou as pessoas, talvez não é ela, mas ela é uma referência. Então eu tenho contato. Ela que lidera o Kids da nossa igreja. Do Leandro, e ela é formada. Leandro Patrocínio. O Leandro, verdade. É meu afilhado, ele é Mary. E deixa eu te falar também, tem um menino também, né? Sim, o Davi. O Davi, ele já está também envolvido. Ele toca, ele é o líder do Rocket, que são os nossos adolescentes, a gente chama eles de foguetes, né? Então, ele que... Eu tô gostando de ver no English, você viu que ele falou e-care, Rocket, eu acho que a parte de línguas... Eu lembro lá atrás, você foi para Israel, então eu tava falando ali, aquela época você tava fazendo uma viagem. Eu fui pro Egito, depois eu fui para Israel. Eu falei certo? Isso. Tá, então primeiro foi Egito, a hora que você comentou Israel, eu falei, depois você foi para Israel, que aí você foi também contemplar, acho que tudo, né, que Jesus, Deus, assim... Pisar onde você lê é fantástico. Você deve ter trazido muita coisa de referência também. Sim, viver lá é uma cultura. Tem muita coisa pra falar. Aí teu menino tá nisso. Você só tem... Não, você tinha... Não, tem uma menina de 21 e o Davi de 19, vai fazer 20 agora. Ele lidera os Rockets, que é de 13 a 18, os adolescentes. Nossa, eles eram são 300 adolescentes lá hoje. Sim, eu tô falando que isso é muito bacana. Até que eu gostaria que nesse seria depois uma outra parte pra gente falar sobre esses jovens. Isso é muito interessante, como eles precisam. Eu vejo um milagre hoje, 300 adolescentes de 13 a 18, eu olho eles de sexta-feira. Gostam, eu tô te falando. Eu falo assim, gente, puxa vida, né? Realmente é um milagre, porque é muito tentador essa idade, né? E eles lá buscando a Deus, lógico, dentro da cultura deles, da fala. Da fala deles, do ânimo deles. Do som. Do som. Porque hoje você vê assim, a parte gospel da música, ela tá em todos os gêneros. Sim. Isso é fantástico. Verdade. Gente, é muita coisa para conversar com ele, vai ter que liberar muita agenda. Muita agenda. A gente pode fazer aí, ó, um compromisso de que a gente vai continuar essa jornada juntos aí. Vamos, estou à disposição. Esse foi só um breve, né? Mas foi muito bom. Mensagem.
alguma coisa desse momento, tipo, da pessoa se conhecer mesmo, porque como a gente está fazendo uma primeira parte, então quem é o Juliano Batataense, que está aqui, que descobriu, que vem da família, que preza a família, que se viu, né, nessa questão de se doar ao outro, que isso é importantíssimo, milagres que acontecem, ninguém explica Deus, mas a gente descansa e aquieta a nossa alma nele, a gente tem que ouvir, seja a crença que você tiver, então é a definição da pessoa, um pouquinho, né, porque tem muita coisa que ele vai ter que falar depois, só de Egito, só de Israel pra mim. Mas tudo bem, pra nós, né, eu falo pra mim, mas eu posso ficar em off. Isso, a pessoa saber por que ela veio, qual é a existência, o ser. Eu sempre digo para as pessoas que o primeiro impacto que a gente tem quando a gente conhece Deus é que a gente passa a conhecer a nós de verdade. Porque ninguém conhece melhor a gente do que o próprio Deus. Então conhecer Deus é se autoconhecer de verdade. Então se você quer se autoconhecer de verdade, fora de bajulação, ou fora de só críticas, é conhecer Deus. Porque Deus, na sua autenticidade, no seu amor, Ele consegue nos corrigir e ao mesmo tempo nos valorizar como nunca ninguém valorizou. Quando você ouve Deus, o que acontece é que você vai ouvir coisas maravilhosas demais que nunca ninguém te falou e vai te tocar profundamente. Mas também você vai ser corrigido de uma forma também tão espetacular que vai mudar rotas na sua vida. Porque Deus mesmo diz, né? Ele só corrige o filho quem Ele ama. E eu sempre digo para as pessoas, Deus anda te corrigindo? Se alguém diz assim, não, eu falo, então fica preocupado, porque Ele só corrige quem Ele ama. Então, ser corrigido por Deus, olha, você não devia ter falado o que você falou, você não devia ter respondido daquele jeito, você não devia... É muito importante porque é um crescimento. Então, crescimento pessoal, se autoconhecer é só com Deus, só com Jesus Cristo, não tem outro caminho. Então, Ele pode arrancar o melhor de nós, seja nos elogios, no nosso potencial, e dizendo pra gente tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, assim como corrigir rotas erradas. Isso é andar com Jesus. E não precisa de religião para isso. É só você abrir o seu coração e aí Ele vai te encaminhar no aprisco dEle, aonde Ele quer te usar. A paz para nós. A paz para todos. Deus abençoe. Prazer estar aqui.